campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, seus simpatizantes, amigos, Todos nós trabalhadores que estão assistindo nossos trabalhos, todos os trabalhos do nosso canal. Continue acessando o nosso canal, dentro do possível, sempre dando uma curtida aos nossos trabalhos. Nós vamos iniciar o capítulo 2, mas antes vamos lembrar rapidamente o título, do capítulo 1, o psicógrafo, que é nada mais que um médium, Um médium preparado, porque o instrumento tem que estar afiado para ser usado, Então, foi muito interessante o transcorrer desse capítulo, as explicações, muito profundas, que a gente tem que se ater bastante, nesse trabalho. Então, hoje nós vamos iniciar o 2, que é a epífise. Vamos lá. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera, para fixar a máxima atenção ao médium, ele prestando atenção no médium, André. Quanto mais ele notava a singularidade do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula conformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Magnífico isso aqui, Tem que ser um médium bem preparado. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço, naquele que estava servindo, de psicográfico, Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudesse deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois descrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Bem interessante. Agora já temos outra visão, a ciência, Já tem outra visão da glândula, Minhas observações ali, entretanto, constatavam com a definição dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me fim do serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conhecendo-lhe a perplexidade, falou, também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade. As forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassa-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram. Freud interpretou o desvio quando exagerou a influenciação da libido. No estudo da indisciplina congênita,
congênita da humanidade, no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual. Persistente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária, quando as suas atribuições essenciais recomeçam a funcionar no homem reencarnado, o que representava controle, a fonte criadora e válvula de escapamento, a glândula pineal reajustava-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparece sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardar os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidade de força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam a influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Dentro do meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Bem interessante, né? Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Isso há 70 e poucos anos atrás, né? Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energia psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, as suas atribuições são extensas e fundamentais na qualidade de controladora do mundo emotivo. Sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando em imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu amigo, a nossa multimilionária viciação das energias geradoras, carregadas de compromissos morais, com todos aqueles a quem ferimos,
com os nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorre os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental, consciente em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos da defeição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física, exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração, além do túmulo, mas não representam a realização precisa. A moral que precisa, ser muito trabalhada para a gente chegar nesse patamar aqui que Alexandre vem explicando da nossa necessidade, principalmente como médiuns que somos, trabalhadores, de casas espíritas, é isso aí. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro dos conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concepções do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso da circunstância, mas significa responsabilidade definida no serviço de aprendizado, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Bem esclarecido, É aquela nossa transformação que é necessário, acontecer. Vamos continuar, que está bem interessante, esse capítulo. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sob forte impressão. Segregando unidade e força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gastos excessivos do suprimento psíquico, nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no acharco das sensações inferiores, a maneira de suínos é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível das sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades.
e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam os moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenerarem-se em elástico das paixões menos dignas. São muitos raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Olha que lindo! A virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Ouvi-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria, não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se libera a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento, envolvendo lares e corações. E o homem, sempre disposto a viciar o centro sagrado da sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo: você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhantes indagações, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso, que deixa o discípulo o tempo necessário
para digerir a lição. Como nós, né? Que lição linda! E é bem aquilo, né? O pensar bem, o sentir para o bem e servir para o bem, né? Mas tudo com muita consciência, né? E o pensamento sempre na espiritualidade benfeitora que nos ama muito, né? E a gente tem que cuidar muito, né? O nosso pensamento que começa por aí, né? A gente já não pode se distrair, deixando se levar, né? Por coisas muito baixas, como ele explica aqui. Que linda lição esse capítulo, né, meus irmãos? Maravilhoso. Todos os livros, né, têm o seu lado especial. E esse aqui está trazendo grandes lições, porque se trata do nosso organismo. Muito lindo. Então é isso aí. Continue acessando o nosso canal, assistindo todos os nossos programas. Fim de semana, programas lindíssimos, né? Todas as manhãs continuam as reflexões, as nossas palestras 20 e 30, todas com irradiações, e na quarta-feira, muito especial, aquela irradiação magnífica da nossa casa, né? Que Deus, meus amados, continue nos amparando, nos intuindo, nos mostrando através desse trabalho, né? Desses trabalhos lindíssimos da doutrina espírita, o nosso verdadeiro caminho. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço grande em todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site